Esta semana eu ouvi e vi algumas notícias assim um pouco perturbadoras. E aí eu me lembrei desta palavra que Jesus falou, que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 12 e versículo 43. Eu quero fazer um comentário a respeito desta palavra, e mostrar o quanto a humanidade se tornou corrupta, né? E que esse é um caminho que não tem retorno, não tem volta. Há algum tempo atrás, eu lia muito, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu via toda hora alguém que, naqueles blogs, né, que existiam, tal, eu lia aqueles blogs, e eles falavam em nova reforma da igreja, que a igreja tinha que ser reformada e coisa. Eu disse assim, mas o que essas pessoas estão pensando? Uma reforma na igreja? Eles acham que isso daí vai durar para sempre? A reforma protestante não aconteceu da noite para o dia. Ela não aconteceu em uma semana, em um mês, em uma hora. Ela levou séculos, né, para ser concretizada. Muito sangue foi derramado, muitas guerras, muita luta, muita angústia, né? A Inquisição está aí para mostrar isso na Idade Média. As atrocidades que a Igreja Católica produziu durante aquela época é a prova de que uma reforma seria uma coisa mais absurda do mundo, mesmo porque as pessoas pensam que a igreja existe para sempre, como se fosse uma coisa, como se fosse o colégio, como se fosse um hospital, como se fosse uma coisa que tem que durar para a vida inteira, apenas fazendo parte da vida das pessoas. Isso tem um tempo para acabar. A igreja nasceu com o propósito de salvar o mundo, né? E ela tem o seu início, o seu meio e o seu fim, né? E o fim da igreja é salvar as pessoas, mas isso não vai durar eternamente. Deus determinou um tempo em que tudo isso tem que acabar. Então é impossível falar de reforma da igreja como se isso fosse possível. Isso não é possível, né? E essa palavra que eu vou ler agora, ela mostra que já desde o tempo de Jesus, ele chama aquela geração de geração má e adúltera, né? A geração de Jesus, a geração na qual ele viveu. E quando ele se refere àquela geração, ele está se referindo à geração desde aquele tempo até o fim, né? Conforme nós lemos aqui. Mateus capítulo 12, versículo 43 diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Quando Jesus está dizendo assim acontecerá também com essa geração má, ele está falando da geração dele e das que viriam depois dela. Essa aqui mostra claramente que existiria uma piora, né? Uma deterioração nestas gerações que viriam depois, né? A ponto de que os atos da primeira, da última, se tornariam muito piores do que a das primeiras, mesmo depois desta geração ter sido evangelizada, ter sido esclarecida e tudo mais. Lembro-me de uma oportunidade, uma ocasião em que Jesus diz assim: Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitos os sinais que em ti se fizeram, há muito elas teriam se convertido com saco e com cinza.
Quer dizer, Jesus sabia que se aquelas cidades de Tiro e Sidom, que eram cidades gentias, né, gentílicas, cidades de estrangeiros, se lá Jesus tivesse feito os milagres que ele fez em Betsaida e em Cafarnaum, elas teriam se convertido. Elas não tiveram oportunidade de ouvir a pregação e os sinais que Jesus fez em Cafarnaum e em Betsaida. Mas Jesus testificou contra eles, dizendo: se naquelas cidades fossem feitos aqueles sinais, elas teriam se convertido. E se em Sodoma e Gomorra tivessem feito os sinais que Jesus fez ali no estado de Israel, naquele país, na nação israelita, eles também teriam permanecidos até aquele dia que Jesus disse que eles teriam se permanecido. Então você vê aqui que a pregação, ela não tem por objetivo apenas salvar as pessoas. Ela serve como um testemunho. Porque Jesus sabe das condições do coração humano. Jesus sabe das condições do coração dos seres humanos. Ele sabe se uma pessoa morre no pecado sem ouvir o evangelho, essa pessoa será julgada segundo a consciência dela, segundo os conhecimentos que ela tinha das coisas. Não quer dizer que uma pessoa que morreu sem ouvir o evangelho, que ela vai para o inferno. Muito mais chances tem de ir para o inferno aqueles que vivem dentro de uma igreja, que tem várias versões da Bíblia, mas que não segue nada e que não dá bola para isso. Uma pessoa que conhece o evangelho tem muito mais chances de ir para o inferno, de sofrer a condenação de Deus, do que uma pessoa que nunca ouviu, que está na ignorância. É isso que muita gente não sabe. É isso que muita gente não sabe. Tem muita gente indo se perdendo que nunca ouviram falar de Jesus. Mentira! Engano, pura mentira. Agora abrem uma igreja, né, atraindo todo tipo de gente, dizendo: venha, Jesus te aceita como você é. Enganando, mentindo. Aí trazem para dentro da igreja todo tipo de gente, todo tipo de pessoas, pessoas sem compromisso com nada, pessoas que muitas vezes estão caminhando, vivendo na rua apenas atrás de uma coisa diferente. Aí quando trazem para dentro da igreja, querem doutrinar elas. Aí elas dizem: mas por que eu tenho que me doutrinar agora? Aí chegam lá para o pastor e dizem assim: pastor, esse daqui é o Eduardo, é meu namorado, eu e ele queremos nos batizar. Olha, não pode porque homem com homem a Bíblia não aprova. Como assim não aprova o quê? Como não aprova? Você abriu as portas, você atraiu essas pessoas, você chamou para dentro desse lugar essas pessoas, como agora não aprova? Se seguissem os ensinos de Jesus Cristo, que diz: quem ama sua mãe, sua mulher, seu filho, seu pai, seu irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a sua própria vida, quem não aborrecer a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Quando Jesus pregava, dizia assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. E quando alguém dizia: Senhor, eu te seguirei, mas eu primeiro vou fazer isso. Se alguém põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino dos céus. Quem é que vai construir uma torre e não se assenta primeiro para saber se tem condições de começar a obra e terminar ela até o fim? Ou quem é que vai para uma guerra e não olha se tem condições de vencer aquela guerra, senão ele desiste logo? Então, se você não estiver disposto a renunciar à sua própria vida, a aborrecer sua própria vida, a deixar de lado, a rejeitar a sua vida pregressa,
não pode ser discípulo de Jesus Cristo. Se a igreja de Jesus Cristo tivesse pregando esse evangelho, não encheria ela de pessoas que não têm compromisso com nada, que não têm mudança de vida, que não querem nada com a vida, que não querem nada com Jesus. A igreja estaria livre de cair nestas armadilhas. Mas é uma falácia, é uma mentira, é um engano, escancarando as portas da igreja para todo tipo de pessoas, para todo tipo de gente. E aí anda lá uns jovens, né, sem ter o que fazer, procurando um lugar para uma balada, para uma coisa, e aí botam o olho dentro de uma igreja lá e diz assim, olha, aqui tem um pub, uma discoteca nova aqui. Vamos entrar? Vamos! Ah, o povo aqui é amoroso. Aqui nós não bebemos, nós não fumamos, não usamos droga, mas podemos nos divertir à vontade. Como se isso fosse parte do Evangelho de Jesus Cristo. Não é? Ora, beber a gente bebe lá fora, a gente dá uma saidinha, fuma ali, usa um anabolizantezinho ali e vem pra cá e faz nossa festa aqui. Acabou, qual que é o problema? Mas Jesus está falando aqui. Isso aqui é em resposta àqueles que pediam um sinal. E Jesus disse, eu não vou dar sinal nenhum para vocês, não vou fazer nada. O que eu estou pregando é isso. A rainha do sul saiu lá da África, viajou milhares de quilômetros para vir ouvir a mensagem de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão, e vocês não querem me ouvir. A população de Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas, e eis está aqui quem é maior do que Jonas. Como você quer desfrutar das bênçãos de Deus vivendo com o mundo? Aí depois está lá uma igreja, né, que chamam de igreja, um recinto qualquer, que erroneamente chamam de igreja, mas não passa de um espaço de diversão para as pessoas, orando, né? Ah, Senhor, o inimigo está destruindo. Você é o inimigo. Vocês que estão aí são os inimigos. Porque Jesus disse assim, o apóstolo Paulo diz assim, Tiago, se não me engano, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser se tornar amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então quem está destruindo a igreja não é Satanás, não é os demônios, não é nada. São os próprios inimigos de Deus, amigos do mundo, dos prazeres carnais, engodando com concupiscências carnais aqueles que estavam se afastando do erro. É isso que a Bíblia diz. Eles engodam, quer dizer, lançam iscas com concupiscências carnais para atrair as pessoas. E a Bíblia, Jesus já dizia que os fariseus rodeavam os céus e a terra para fazer um discípulo, e depois de os ter feito, fazia com que esses discípulos fossem 2 vezes mais dignos do inferno do que eles. Este é o evangelismo do jeito que o diabo gosta. Fazer um discípulo pior do que ele. Porque não pregam o evangelho de Jesus Cristo, não pregam a palavra de Deus. E aí você não desfruta nem das coisas do mundo e nem das coisas de Deus. Não desfruta das coisas do mundo porque tem que renunciar a algumas delas. E não desfruta das coisas de Deus porque se você não renunciar a si mesmo, não se renunciar à sua própria vontade, à sua própria maneira de viver, se você não renunciar às coisas mais preciosas que você tem na sua vida, mas que são obras das trevas, você não pode nunca ver o reino de Deus, você nunca poderá contemplar a glória de Deus, você nunca poderá ter comunhão verdadeira com Deus.
Você nunca poderá ter o gozo e a alegria de acreditar em Deus, de acreditar que Ele é o dono da vida, que Ele nos promete a vida eterna, que Ele nos oferece um perdão gratuito. E que o mundo está cheio de maldade, de perversidade, de violência. Mas que Deus nos oferece a vida eterna, nos concede a paz, nos concede a proteção, o amor e a bondade. Agora, uma última coisa aqui para falar. Você não faz ideia, você não precisa nem olhar essas coisas. Você não precisa olhar notícias. Você não precisa se perturbar porque você vai cair em depressão se você souber disso. De vez em quando a gente ouve notícias, que alguém me falou essa semana, de uma criança de 3 anos que foi morta pelo padrasto, uma menina que sofreu horrores nas mãos dele. Foi preso, tudo mais, mas isso é uma coisa que acontece muito em muitos lugares. Mas que se eu soubesse disso, eu não tivesse fé em Deus, eu acho que eu me suicidaria, eu me mataria, porque eu não suportaria viver num mundo tão cruel, num mundo tão perverso. Eu só consigo sobreviver nesse mundo porque eu acredito em Deus. Eu acredito na palavra de Deus que diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um dia nós nos fartaremos da justiça de Deus. Nós veremos os ímpios serem esmagados debaixo dos nossos pés. Nós veremos Deus esmagar a Satanás e toda a sua perversidade. Nós veremos Deus varrer esse planeta de tudo quanto não presta. E aí, quando eu penso nessas criancinhas que sofrem, que são torturadas, que são maltratadas, mulheres que são torturadas, maltratadas, escravizadas, homens inocentes que estão hoje nas masmorras, nas cadeias, sendo espancados, sendo torturados, sendo massacrados, porque o perverso, a perversidade humana está em toda parte. Você não faz ideia de quanta coisa ruim existe nesse mundo e por isso fica se iludindo com um evangelho falso, com uma coisa falsa. É como o ópio que antigamente os comunistas diziam que a religião era o ópio do povo. E é mesmo. Porque o problema é o seguinte: se aquilo que você crê é verdadeiro e tem futuro, você pode até morrer por isso. Que vale a pena. É a fé em Jesus Cristo quando ouvimos a palavra de Deus. A pregação do evangelho de Jesus Cristo, porque Deus diz assim: eu velo pela minha palavra para cumprir. Mas Deus não está nem aí com as mentiras e com os enganos que muitas vezes está na cabeça das pessoas. Quando eu tinha 16 anos, 15 ou 16 anos, lá na cidade de São Paulo, eu já ouvia falar essas coisas. Então eu ouvi uma notícia aí que se hoje um cientista quiser criar uma criança fora do útero humano, ele já tem condições de fazer. Eu acredito. Quer dizer, produzir os seres humanos como se fossem produtos, Como se fosse um produto, apenas um produto. Sem mãe, sem pai, sem sentimentos, sem laços familiares, sem nada. Você duvida disso? Eu não duvido, porque em 1977, até tem uma novela muito antiga da Rede Globo chamada O Clone, E ela foi motivada por essa questão de DNA, a ovelha Dolly, que foi feita o clone dela, e lá na Itália já fazia aqueles experimentos científicos. Isso está muito avançado. Não sei se isso chegará a acontecer. Porque acontece o seguinte: queira ou não, se você criar seres humanos como se cria batata ou como se cria animais, sem coisa, eles precisam de cuidados. Precisa alguém para limpar eles, para dar comida, para dar bebida, para fazer alguma coisa. Isso dá muito trabalho. Então, eles até podem produzir. Mas e quem vai cuidar dessa multidão de crianças?
que eles fizerem, sem sentimento, sem nada, sem coisa nenhuma. Então, quando Jesus fala dessa palavra, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos. Vem o evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, com uma proposta para nos dar o perdão, para nos trazer a paz, para restaurar a nossa esperança num mundo de justiça, de paz, de gozo, de alegria, aonde Deus enxugará dos olhos toda lágrima, um lugar onde não haverá pranto, nem clamor, nem dor, onde não haverá doenças, onde não haverá maldição contra ninguém, onde você poderá deixar sua casa com as portas abertas. Você sairá, você terá um jardim, você terá a melhor visão que você puder ter, porque nós vamos morar num novo céu e numa nova terra. Nós não vamos morar nas nuvens. Não! Nós moraremos no novo céu, na nova terra, a nova terra que Deus vai criar. O trono de Deus descerá do céu. O trono de Deus estará na terra com os homens. Deus habitará conosco na terra. Nós vamos caminhar pela terra, andar. Quem sabe até plantar, quem sabe trabalhar, mas nós não teremos as agonias, o sofrimento, as decepções, as tristezas, as angústias que existem aqui. Esta é a mensagem do Evangelho. Para que renuncie ao pecado, para que renuncie ao erro, para que renuncie ao mal. Aí vem o Evangelho e traz essas bênçãos. Mas aí, essa humanidade que foi presenteada com este presente de Deus, com Jesus Cristo, que ele diz assim, se eu não viesse, pecado eles não teriam. Mas Jesus veio para testemunhar da sua mensagem, da mensagem do Evangelho de Deus, da mensagem do Senhor que é esta: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. É uma mensagem de arrependimento. Não de venha para cá do jeito que você está, para depois o camarada querer tomar um banho numa piscina e você negar isso a ele. Não, mergulha ele lá. Não deixa ele se afogar. Não, você quer se batizar? Eu te batizo, pronto, tá bom, tá batizado. O evangelho que você prega é uma mentira mesmo, é um engano mesmo, isso não vai valer nada mesmo. Aí vai. A casa está vazia, limpa. Oh, Deus é bom, né? Jesus é maravilhoso. Aí o diabo olha, aquela casa está limpa. Eles receberam o evangelho. Eles foram limpos pelo evangelho, mas não tomaram a atitude que tinham que tomar. Sabe de uma coisa? A casa está vazia, mas está limpa. Está adornado, olha que bonito. Isso aqui antes era tão feio. Havia tanta coisa aqui, a minha presença aqui, agora está bonita, está pintada a casa, adornada, mas está vazia. Vazia das coisas de Deus. Porque é um evangelho falso, é uma crença falsa, é uma crença vazia que não se baseia em absolutamente nada, apenas na mente, nas paixões carnais, e usam o nome de Deus. Então voltarei para lá. Ah, mas eu não vou voltar sozinho. Assim diz o demônio. E leva com ele mais 7 espíritos imundos. E habitam ali. E são os atos desse homem piores do que os dos primeiros. Assim acontecerá a esta geração má. Geração adúltera. Geração corrompida, que tem contato com a palavra de Deus, que tem em cada esquina uma igreja, mas que insiste em andar segundo os caminhos do mundo, fazendo a vontade do diabo e rejeitando a proposta de perdão que vem do Senhor. É por isso nós vemos a maldade do jeito que está. Né? Com o mundo evangelizado como está, não poderia haver tanta gente praticando tanta maldade, né? Alguém faz um vídeo, olha só onde chega a leviandade das pessoas, né? Na Suécia fizeram um vídeo onde
eles colocam um tronco de um ser humano, né? Um bolo, tá? É um bolo em forma do tronco de um ser humano, e a cabeça é um homem que entrou debaixo da mesa, né? E ficou da cor do bolo ali, né? Da cor do bolo, tá? Aí chega corta um pedaço daquele bolo e o camarada fica gemendo. Ai, ui, ai. Como se ele estivesse sendo canibalizado, né? Como se fosse canibalismo, quer dizer. Olha onde a maldade dos seres humanos chega. Ah, mas sabe o que as pessoas fazem? As que estão em volta? Achando bacana aquilo. Essa é a humanidade. Essa é a geração de que Cristo falou que os atos dela seriam piores do que antes. Porque antes era um demônio. Agora são 8. 8 vezes piores. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine e nos desperte a vivermos o evangelho verdadeiro, genuíno, assim como ele é. O evangelho onde nós podemos desfrutar da paciência de Deus conosco, da tolerância, porque Deus nos tolera, porque perfeito nós não somos. Vamos estar sempre errando, mas Deus nos tolera por causa do nosso arrependimento e porque a nossa intenção não é viver pecando, mas andar segundo a sua vontade para alcançar a promessa da vida eterna. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo. Amém.